Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do prefeito Topázio Nesto, de Florianópolis, e ao Lourenço aqui, meu companheiro, para nosso bate-papo. Eu sou Dino Dutra, sou da Prefeitura de São Paulo, mas também represento aqui um podcast que chama Cidades em Transformação. Então, em nome do Instituto Smart Cities e da Congresso, meu muito obrigado aí, tá, pela a presença de vocês. Prefeito, Lourenço, por favor, queiram. Ok, prefeito, um prazer tê-lo aqui em São Paulo, né, nesse evento já tradicional de Smart Cities, né? Eu aqui representando o Instituto Smart City com a sua atividade específica da Smart City TV. Nós montamos aqui um estúdio para poder atender os nossos visitantes, fazer entrevistas. E, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos discutir um pouco o tema de cidades inteligentes e por que Florianópolis é um exemplo de cidade inteligente, né? Por que vocês são chamados de Ilha do Silício? Muito bom. Bom, é bom estar aqui. Né, como foi dito, meu nome é Topázio Neto, sou prefeito de Floripa há 2 anos. Eu era vice-prefeito e substituí o meu prefeito, que renunciou para ser candidato a governador. E tenho muito prazer de ser prefeito de Florianópolis, a cidade onde eu nasci, e que todos, ou muita gente conhece por Floripa, né? É uma cidade que tem um nickname, tem um apelido, né, que está virando quase mais do que o próprio nome. E Floripa é conhecida por Vale do Silício, é um apelido, um slogan carinhoso que toda a comunidade de tecnologia deu, pela quantidade de empresas de tecnologia que nós temos na cidade. Já nos anos 80, um prefeito visionário à época proibiu qualquer tipo de atividade industrial dentro da ilha. Florianópolis é uma cidade que majoritariamente está dentro da ilha de Santa Catarina, 97% da área territorial é dentro da ilha, uma ilha com 640 km². E lá em 80 foi proibido qualquer atividade industrial. E a cidade se voltou para a área de serviços, né, e começou a desenvolver toda essa área de serviços. Final dos anos 80, pertinho dos anos 90, um reitor da Universidade Federal, visionário, chamado professor Stemmer. O professor Stemmer, depois de fazer doutorado na Alemanha, trabalhar em grandes empresas, foi reitor da universidade. E ele viu os seus principais talentos formados na Universidade Federal, nas áreas de engenharia mecânica especial. O pessoal se formava e todo mundo vinha embora para São Paulo. E ele foi atrás, mas por que vão embora para São Paulo? Não, Florianópolis hoje tem um comércio atuante, tem um setor de turismo bacana, tem a área pública por ser a capital, mas não tem oportunidade para os engenheiros que se formam na Universidade Federal, sempre considerada uma das melhores do país. O professor Stemmer olhou aquilo, chamou o governo estadual, chamou a prefeitura, chamou as poucas empresas que existiam na cidade, chamou as associações comerciais, etc. Disse, olha, precisamos mudar isso, vamos criar aqui em Florianópolis um polo de inovação. Vocês criaram o primeiro hub de inovação do país. Na época chamado de Tecnópolis, né? O professor Stemmer deu o nome de Tecnópolis. E ali a universidade começou a botar recursos, professores, o governo do estado começou a apoiar, a prefeitura fez uma redução de impostos e nós começamos a reter a inteligência formada pela Universidade Federal e os primeiros empreendedores começaram a se instalar e começaram a desenvolver sua tecnologia na cidade. E de lá a coisa foi crescendo e esse arranjo produtivo, prefeitura, governo do estado, universidade, empresas e sociedade civil organizada, vem dando muito certo a ponto de hoje a nossa maior arrecadação de imposto municipal vir da área de tecnologia. As pessoas de fora de Floripa não imaginam isso, acham que é o turismo, acham que é outra coisa. Turismo é muito importante, continua sendo importante. Nós estamos hoje em dia já conseguindo conectar turismo e tecnologia, trazendo mais gente para a cidade. Mas a maior arrecadação de impostos sobre serviço hoje é do setor de tecnologia, o que nos deu esse apelido auto-intitulado de a Ilha do Silício. Né? Não, mas prefeito, vocês, alguns anos atrás, se eu não estou equivocado, o senhor pode me corrigir, figuravam aí na quinta colocação como uma cidade conectada. E em 2023, vocês alcançaram a posição da cidade mais conectada do Brasil. Então, isso não é um processo que tem uma materialização, tem uma consolidação. Né? Eu tenho a sorte de ter na prefeitura, já há 7 anos, nosso secretário de desenvolvimento vem do setor de tecnologia. Então ele tem chama Juliano Pires, ele tem uma interlocução muito fácil com todo o setor de TI da cidade, e a prefeitura descobriu
muito rapidamente e há algum tempo atrás que o papel da prefeitura é o papel de animador e facilitador. É isso que a gente faz. Então, nós temos uma lei de inovação que é quase que pioneira no país, onde a gente investe recursos públicos de até R$ 200 mil por projeto, em inovação aberta, projetos que são apresentados na cidade, que são escolhidos pelas entidades empresariais e a prefeitura aporta recursos nesses projetos de inovação. Nós temos toda a facilidade de desburocratização para as empresas que querem se instalar no município. A nossa lei de ISS é 2%, quando outras cidades ainda cobravam 4%, 5%, nós já cobrávamos 2% lá em Florianópolis. Então, nós atraímos muitas empresas e agora, mais recentemente, eu comentava contigo, na análise que a gente fez do setor de TI, a gente vê que tem um recurso escasso e que, se a gente não cuidar, vai matar o setor no Brasil, que é a formação de novos profissionais. Os estudos dão conta de que são mais de 500 mil vagas em aberto no país nos próximos anos, com uma dificuldade muito grande de geração de novos talentos. Então, a prefeitura está no 2º ano de um programa que chama Floripa Mais Tech, que vai para dentro das escolas públicas e vai para a sociedade como um todo, formando o jovem no seu primeiro emprego, usando as metodologias e tecnologias do Sistema S, apoiado pelo SEBRAE, pelo SENAI, ou aqueles profissionais que querem pivotar a sua carreira. Então, é um engenheiro que quer ser desenvolvedor, é um economista que quer ir para a área de programação e assim por diante. O cara que quer pivotar a carreira ou quem quer começar, vem para o Floripa Mais Tech, 100% gratuito, e nós estamos formando desenvolvedores na cidade numa escala bastante boa e abastecendo o mercado local com novos profissionais, o que é uma dificuldade muito grande para o setor crescer, porque não tem novos desenvolvedores. Então, essa é uma iniciativa que a prefeitura fez olhando o mercado e tentando construir soluções inovadoras em cima disso. Eu tenho uma observação a fazer e acho que é bastante interessante para o caso específico de Floripa, porque o conceito do Vale do Silício nasceu lá na Califórnia, Sim, né? sim. E exatamente juntando alguns aspectos fundamentais que você já comentou. O aspecto de você ter as universidades de qualidade, que era o caso do Vale do Silício na Califórnia, que você tinha a Berkeley, você tinha Stanford, Sim. você tinha todas as universidades famosas lá do Sul, e tinha esse aspecto do incentivo da política pública incentivando fazer isso, mas tinha um aspecto fundamental que muitas cidades tentaram replicar e falharam. E esse aspecto é o aspecto da qualidade de vida. Exatamente. Entendeu? Então, quando se juntam esses três aspectos, cria-se, acho que, a condição ideal. Ideal. Né? Eu vi, por exemplo, no caso da Malásia, Kuala Lumpur, eles tentaram fazer, eles criaram uma cidade chamada Cyberjaya, né? Para tentar replicar o fenômeno do Vale do Silício, mas falharam por um problema de clima. De clima. E vocês têm esse privilégio, né? Você pegou o ponto exato, né? Hoje, as pessoas se mudam para Florianópolis e vamos imaginar que os desenvolvedores são, na grande maioria, jovens. Então, ele quer morar num lugar cool, um lugar onde ele possa trabalhar, viver, mas também se divertir, Ter também prazer, praticar esporte, ter prazer, conhecer pessoas interessantes. E Florianópolis virou. E aí eu tenho que dar um mérito, quer dizer, o Guga, que é o nosso grande ídolo da cidade, quando o Guga ganha Roland Garros no final dos anos 90, Florianópolis entra para o mapa mundial. Sim. Talvez o Guga tenha sido o cara que mais divulgou o nome Floripa para o mundo inteiro, porque perguntava para ele na França, onde você mora? Mora em Floripa. E o cara ia procurar no mapa e não achava Floripa. E aí perguntaram, qual é o seu jogador de futebol preferido? Ele diz, é o Jacaré. Como é que é o Jacaré? Era o centroavante do Avaí na época, né? Que é o nosso time local lá. Até nisso ele foi fantástico. Não, o Guga é fantástico sobre todos os aspectos, né? Então hoje o Guga nos colocou no mapa, e o Guga, na parte do tênis, nós temos diversos surfistas de classe mundial que moram lá e botou Florianópolis no mapa pelo surf. Nós temos um Pedro Barros, que é o nosso atleta olímpico do skate, que botou a capital no mapa do skate. Então as pessoas vão para morar lá e trabalhar no setor de TI e não saem, né? Tanto é que hoje nós temos, inclusive, pessoas que moram lá e não trabalham para TI local, trabalham para TI do mundo inteiro, via home office, né? Então, a qualidade de vida, e que a gente investe muito na cidade para atrair essas pessoas. Quando você vê o movimento do nômade digital, que é o cara que mora em qualquer lugar, na pandemia isso acelerou. As pessoas saíam de São Paulo para morar em Floripa e trabalhar à distância, né? Inclusive na área pública, servidores públicos. Pô, peraí, eu recebo meu salário todo mês, moro em São Paulo, pegava a mulher, mudava para Floripa e trabalhava de lá, à distância. Então, essa qualidade de vida,
a capital mais segura do país hoje. Nós somos a capital mais segura do país. As pessoas andam na rua falando no celular. Diziam, pô, prefeito, aqui eu ando falando no celular na rua, coisa que eu não consigo fazer em outros lugares. Então, a capital mais segura do país, a capital mais inovadora. Ganhamos o prêmio ano passado da cidade mais inovadora do Brasil. Então, a capital turística do Mercosul. Essas coisas todas vão fazendo e, obviamente, né, eu não preciso nem dizer, mas se você tem demanda, você tem oferta. Quando você traz as pessoas para morar em Florianópolis, todo o serviço melhora. Então, você começa a ter excelentes hotéis, bares, restaurantes reconhecidos, boas locais de festas, praias. A gente vem dando um cuidado todo especial nas praias, e aí esse pacote, vamos dizer assim, né, ele vai se completando. O senhor falou que o senhor tem uma lei de incentivo, Sim. né? Como é que essa lei, quando que ela foi devidamente... Ela é uma lei de 2018, regulamentada em 2018, onde a gente criou os critérios para que a inovação aberta possa acontecer. As associações entraram junto com a gente, então, associação comercial, associação empresarial, associação de empresas de tecnologia, eles fazem as seleções de projetos. Nós temos um comitê gestor que escolhe entre os projetos selecionados aqueles que serão incentivados. Então, a gente incentiva 3, 4, 5 projetos por ano, cada um recebe R$200 mil, a fundo perdido, ele não precisa devolver aquele dinheiro, e ele desenvolve a ideia dele, normalmente ideias que têm a ver com a cidade, ideias que têm a ver com Tem algum outras. projeto que assim que o Eu senhor... tenho alguns projetos, mas dois. Um projeto em especial marcou muito a gente na época da pandemia, que foi desenvolvido localmente, que era um tracking das pessoas que andavam no transporte coletivo. Então, você tinha lá um QR Code que a pessoa entrava no ônibus, ela passava o celular dela no QR Code e eu fazia todo o trace de onde ela andou. Ela pegou o ônibus aqui, saiu lá, e se uma pessoa apresentasse Covid, a gente sabia, andou de ônibus, excelente. onde andou, que dia foi, qual é a rota, e a gente sabia as pessoas que estavam com ela no mesmo ônibus. né? Isso aí começou na Covid e depois eles levaram isso para diversas outras atividades do meio empresarial. Nós temos lá empresas que nasceram lá, como a RD Station, que foi vendida para um fundo alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Nós temos diversas startups que viraram, né, grandes empresas investidas por fundos, e a gente continua nessa pegada e nesse trabalho. Como é que vocês veem o futuro? Porque até aqui está tudo ótimo, mas como é que pode ficar melhor ainda? Ótimo. Bom, nós estamos trabalhando porque Florianópolis precisa agora receber os grandes cheques, né, o que a gente brinca lá. Né? Os grandes cheques ainda estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, os grandes investidores ainda olham o mercado do Rio, de São Paulo, para fazer seus grandes investimentos. Nós estamos agora fazendo movimentos de novos eventos em Florianópolis para que o setor investidor descubra Florianópolis como fonte, né, ou como local de aporte de novos investimentos, de venture capital e outras rodadas. Estamos tendo algum sucesso, a gente começa a levar investidores para olhar o nosso ecossistema. Muitas startups nasceram lá e têm crescido com dinheiro de investidores. Então, esse é o nosso desafio atual. Além de incentivar as próprias empresas que estão lá, através da abertura de mercado, atração de novos clientes e por aí vai. Então, nós temos trabalhado muito, primeiro, para manter a cidade como uma cidade atrativa para quem quer morar, facilitando ainda mais as pessoas que querem empreender na cidade e abrindo as portas da cidade para investidores que queiram conhecer o que a gente tem lá disponível. Agora, por outro lado, isso é fantástico, né? Por outro lado, o que eu tenho escutado também de uma série de alternativas que eu tenho visto é que isso, no fim, acaba também trazendo um aumento de custo de vida muito importante para a população, né? Então, o custo imobiliário passa a aumentar, o custo de alimentação passa a aumentar, o custo de transporte passa a aumentar. Os locais são mais afetados. Por conta disso. Tenho amigos, por exemplo, que moravam em Singapura, achavam Singapura maravilhoso, mas começou a crescer tanto, que eles não podiam mais, eles sendo de lá, não podiam mais morar lá, porque não podiam pagar a conta do aluguel. Como é que vocês estão tratando esse problema para não chegar nesse ponto? Né? No ano passado eu fiz um esforço muito grande para nós fazermos uma revisão do nosso plano diretor. Né? O plano diretor é o acordo que a gente tem de ocupação do território de uma cidade. O nosso plano diretor é de 2014. Imagine, em 2014 não tinha tido pandemia, não existia o teletrabalho, as coisas eram completamente diferentes do mundo de hoje. Eu não conseguia fazer prédios com mais de 10 andares em Florianópolis, os terrenos se tornaram muito caros. No ano passado nós fizemos um grande esforço e conseguimos fazer a revisão do plano diretor,
que vai possibilitar com que a gente tenha o que a gente chama de novas centralidades, bairros completos na cidade. Até o plano diretor de 2014, você tinha bairros que poderiam ser só residenciais. Bairros onde você não podia ter uma padaria, então você tinha que morar no bairro, pegar o carro, andar 5 quilômetros para comprar pão. Não fazia sentido. Não. E a gente conseguiu destravar a cidade no ano passado. Hoje o mercado imobiliário está bombando na cidade, está começando a vir uma onda de investimentos muito grande, o que naturalmente vai fazer o custo dos aluguéis baixar. Florianópolis nunca vai ser uma cidade barata, não tem como ser, porque 55% da área do município é de preservação permanente. Aí você tira um pouco de mangue, um pouco de praia, sobra 40% para construir, para ocupar, ainda de maneira ordenada. Então você tem pouco espaço. Aí, de novo, comparando lá com o Vale do Silício, você tem realmente algumas cidades que são caras para morar, mas que agora a gente conseguiu dar uma expandida, então nós vamos conseguir frear um pouquinho o custo de vida, aumentando a oferta de produtos e serviços na área imobiliária, por exemplo, né? Então, essa já foi uma ação nossa no ano passado, pensando que, se não fosse assim, no futuro seria quase impossível, porque ficaria muito caro. Perfeito. Em termos de parceria público-privada, o que vocês estão fazendo para poder atender as demandas que vocês têm em termos de cidade? Bom, eu diria que a gente ainda tem muito para caminhar nessa área, né? Nós estamos fazendo algumas coisas na área de turismo, na área de, por exemplo, nosso centro de convenções, é um centro de convenções hoje, para ter uma ideia, ele está ocupado até 2026, porque é o único centro de convenções da cidade, do Brasil que fica dentro do centro da cidade a 20 minutos do aeroporto, né? Então você chega no aeroporto, 20 minutos depois você está no centro de convenções. É muito fácil e muito rápido. Você sai do centro de convenções e vai para a rede hoteleira a pé, né, no centro da cidade. Então ele tem um movimento muito grande. E a gente abre a cidade para essas novas parcerias e tem trazido investidores para a cidade. Ainda é um movimento que está iniciando, o plano diretor travava muito isso, que eu tinha dificuldade de fazer o setor andar na cidade. Agora, com o novo marco regulatório que nós temos, a coisa começa a andar. E a questão da IA, prefeito? Vocês estão pensando nisso? Vocês estão atentos a essa revolução que é, enfim, a gente não tem como negar que é uma revolução. Como é que o senhor imagina, justamente olhando para esse futuro que o Lourenço está citando aqui, como é que a IA amanhã, numa cidade tão capacitada do ponto de vista de tecnologia, como é que ela pode ajudar a sociedade, a prefeitura nos próximos anos? Eu acho que a inteligência artificial ela vai vir para melhorar a vida do cidadão, por um lado. Por outro lado, ela vai tirar do mercado uma série de profissionais hoje que serão desnecessários. Veja aí os escritórios de advocacia, que hoje já usam IA em larga escala para fazer suas petições iniciais, fazer busca de processo, que antigamente ele tinha lá um batalhão de estagiários ou advogados fazendo busca de processo, e hoje já não tem mais. Então, o que me preocupa enquanto gestor público, não só é entender como que a IA vai entrar na nossa vida, mas o que eu faço com aquelas pessoas que a IA vai substituir. Nós passamos por isso, se a gente fosse lembrar, há 20 anos atrás, na automatização do serviço bancário. Quando você começou a tirar extrato pela internet, no caixa eletrônico, você foi perdendo ali centenas, milhares de bancários que foram perdendo seus empregos e tiveram que se reposicionar. E não é uma reposição do mercado assim, automática, né? Você tem um processo de inclusão dessas pessoas no mercado. Então, acho que a discussão é importante. Querer parar o movimento é absurdo, não vai parar nunca, isso vai vir, quer você queira, quer você não queira. O que você pode fazer nesse momento é tentar organizar um pouco para dizer, olha, vamos por aqui, vamos por ali, para evitar que mitigar o impacto. Mitigar o impacto e, mais que isso, quantificar o impacto. Porque se você consegue quantificar, você se prepara, né? Você se prepara. Eu comentava agora há pouco, né? A gente está tendo lá na região sul o impacto do Rio Grande do Sul, né? A tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai afetar muitos municípios de Santa Catarina. Por quê? Porque o tal do refugiado climático, o cara que perdeu tudo no Rio Grande do Sul, será que a pessoa que morava lá em Cachoeirinha, lá em Estrela, lá em Mussum, que perdeu a sua casa inteira, ele vai querer reconstruir sua casa no mesmo lugar ou ele vai pensar o seguinte, bom, já que eu perdi tudo aqui, deixa eu ir para uma outra cidade e começar a minha vida de novo em outro lugar. E eu estou recebendo lá em Santa Catarina, e graças a Deus que as pessoas têm para onde ir, familiares de pessoas do Rio Grande do Sul que estão acolhendo essas pessoas nas suas casas. E eles vão virar cidadão florianopolitano, não tem jeito. Então, quais são os impactos disso? Primeiro, vão pressionar os serviços públicos.
é mais saúde, é mais educação, é mais uma série de coisas que a prefeitura vai ter que prover. E segundo, vão pressionar o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, nós vamos ter que adaptar, porque são pessoas que muitas vezes vêm do meio rural para uma cidade que não tem atividade agrícola. Então ele vai ter que se adaptar. Se você comparar isso, levar isso para a IA, o cara que perde o emprego pela IA, ele não vai arranjar um emprego, porque é fácil o discurso dizer assim, não, os empregos que a tecnologia tira, ela gera em muito maior grau. Legal, cara pálida, só que ela gera para um outro cara que não é aquele cara que perdeu o emprego. Exatamente. E se o poder público não tiver essa noção, você cria uma subcategoria que fica fora do mercado de trabalho. Então, acho que essa discussão é super positiva, tem que ser feita agora, porque daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e dizer, pô, mas aquele cara lá, olha só, ele trabalhava lá, fazendo reserva de hotel, atendendo pessoal, pô, e a IA matou ele na história, entendeu? Agora, especificamente, existe alguma iniciativa da prefeitura na adoção do IA para atender o serviço público? Ainda não de maneira ampla. A gente faz pequenas coisas, né? Que nem sei se ainda dá para chamar de IA, mas um chatbot no WhatsApp inteligente para pegar as informações e tal, que é o iniciozinho da inteligência artificial lá, mas ainda muito embrionário. A gente ainda não escalou isso de maneira, vamos dizer assim, profissional, para que a gente consiga ter algum case relevante, né? Fica o comentário que eu fiz em off ainda com o prefeito há pouco, né, que a gente tem 402 projetos Só de lei imagina. tramitando no Congresso para regular a IA. Meu Né? Deus. Eu até, por curiosidade, perguntei, o senhor sabia? O prefeito falou, não. Né? Só que isso vai impactar a maneira pela qual as cidades vão poder implementar E é a IA. e é o que você falou, daqui a pouco tem todo mundo legislando que vai mudar a vida do município, sem perguntar para o município. Sem perguntar para o Que é município. o que aconteceu com a reforma tributária agora. Por Exatamente. mais que a gente tenha esperneado, no final entrou uma reforma tributária que, se os municípios não se prepararem, daqui a 10, 15 anos são inviáveis, né? Que vão ter que ficar passando chapéu em Brasília o tempo todo para tentar sobreviver, porque a gente cada vez mais recebe encargos, né? E cada vez menos recursos, ou pior que isso, não é nem receber menos recursos, é não ter mais autonomia para definir os recursos que você vai arrecadar. Quase um ordenador de despesa. Exato. É verdade. Quais são os planos para o futuro, prefeito? Bom, Florianópolis tem um problema sério de mobilidade urbana, né? Por ser uma ilha, nós ficamos presos, né, ao nosso território. Então, nós estamos sempre trabalhando em novos modais. Hoje nós já temos um modal de bicicleta muito importante. Proporcionalmente, a gente é a capital do país com mais ciclovia e ciclofaixa por habitante. São 250 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa dentro da ilha para 500 mil habitantes. Nós temos o modal de patinete, o modal de bicicleta alugada. Estamos agora partindo para outros modais importantes para tentar equacionar um pouco mais a questão da mobilidade urbana. Apesar de que o pessoal diz, prefeito, aqui às vezes eu fico no engarrafamento, mas quando eu olho para o lado eu vejo esse marzão aqui, eu até nem me preocupo tanto, né? Mas a questão da mobilidade é uma questão importante. As questões de saúde, hoje a nossa atenção primária é reconhecidamente, em termos de Brasil, como uma belíssima atenção primária, mas cada vez mais são demandados serviços de saúde pela população. A pandemia trouxe muitos novos usuários que perderam seus planos de saúde e caíram na rede pública, a gente está tendo que atender. Então, o futuro é preparar mais o nosso cidadão para o que vem por aí, adequar cada vez mais os nossos empregos à nova realidade. E aqui eu conto um caso que é muito interessante. Uma cidade como Florianópolis, nós temos quase 3 mil vagas de tecnologia em aberto, 100 profissionais para preencher. Isso foi um dos motivadores do nosso Floripa Mais Tech, que é o nosso programa de educação para tecnologia. E aí eu fazia uma pergunta e disse, mas peraí, nós temos quase 3 mil vagas em aberto, por que eu não gero profissionais para ocupar essas vagas? Se eu tenho aqui as universidades todas ao meu redor. E aí, junto com o Sebrae, nós fomos pesquisar. E nós descobrimos uma coisa muito interessante, que não deve ser exclusividade em Florianópolis. Nós fomos pesquisar as famílias dos jovens que hoje têm 16, 17 anos. E nós descobrimos que quando o filho faz 16, 17 anos, chega para o pai e para a mãe e diz, agora, o que eu faço na faculdade? O que eu vou estudar? É muito mais fácil o pai dizer, vai ser advogado, vai ser administrador, médico, vai ser economista, vai ser médico, vai fazer concurso público, do que dizer, vai ser programador, vai ser um desenvolvedor front-end, vai ser um desenvolvedor full stack. Então, a família não conhece o setor de TI. Então, nós começamos a fazer em Florianópolis, que a gente chama de aulões do futuro. Nós alugamos espaço, ou pegamos as nossas escolas, levamos as famílias num sábado de manhã
e a gente explica para eles o que é o setor de tecnologia e o potencial que tem isso no futuro dos jovens. E a partir daí nós começamos a fazer um movimento das famílias dizendo assim, pô, meu filho foi contratado como desenvolvedor júnior, já ganha R$ 4.500 por mês, ganha quase mais do que nós tudo aqui em casa. E aí começa esse movimento. Então, ter essa visão de futuro, para onde vai o mercado, como é que a prefeitura pode ser o animador do processo, é boa parte do nosso exercício intelectual hoje, dentro da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. O prefeito comentou um pouco a respeito dos modais de transporte. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho, porque Florianópolis tem essa maravilha, daquele mar maravilhoso ali que a gente aproveita, mas eu acho que é pouco aproveitado o nível de transporte público, né? Sim. Comparando com cidades como Vancouver, até mesmo Veneza, que tem os barquinhos lá que levam todo mundo para qualquer lugar. O que vocês estão pensando em termos de aproveitar esse recurso tão maravilhoso que existe lá para melhorar o serviço de transporte público? Durante muito tempo, sempre se fala em transporte marítimo em Florianópolis, né? É bom que a gente faça um ponto, nós temos lá uma das nossas belezas, que é a Lagoa da Conceição, e a Lagoa da Conceição, há muitos anos já tem transporte marítimo, porque tem pessoas que moram lá que só conseguem ir de barco, né? O ônibus não chega na casa das pessoas, e você pega um barco e todo o transporte público na Lagoa da Conceição é feito de barco. Mas ali na região central da cidade, a gente ainda não tem um modal marítimo, né? Nós estamos em vias agora de fazer o que eu chamo de uma navegação entre bairros, sair do centro da cidade para alguns bairros do norte e daí de alguns bairros do sul. Porque uma das dificuldades que se tem é que o intermunicipal, o transporte intermunicipal, e a nossa ilha até o continente tem 800 metros, e ali eu tenho 2 ou 3 municípios que poderiam explorar vias marítimas até Florianópolis. Essas linhas são reguladas pelo governo do estado. Então, eu não consigo, entre municípios, regular horários, transporte, etc., porque eu dependo de uma articulação do governo do estado. Isso era uma coisa que ficou travada até pouco tempo atrás. O governador atual, o governador Jorginho, tem se demonstrado interessado em destravar, inclusive de repassar para os municípios a possibilidade de eles fazerem acordo entre si para ter as linhas de transporte marítimo. Então, eu penso que a gente, em pouco tempo, pode ter um novo modal, que é esse modal marítimo sendo mais explorado. E não só explorado o modal, mas a interconexão com os outros modais. Né? Porque você tem que chegar em algum lugar e tem que pegar o ônibus para ir para outro lugar de maneira mais fácil. A integração, A integração, né? Porque às vezes é tão importante quanto o modal, né? Sim. Bom, aqui no caso de São Paulo, inclusive, nós temos um problema de São Paulo, que é ali na represa, no Riacho Fundo, né? A gente Rio acabou Grande, de né? experimentar Modal, a instalação né? dos dois navios, um para 60 passageiros. E lá, pois é, lá o importante é que era um trajeto que levava 1h30, agora vai ser feito em 20 minutos. Exatamente. Né? Então, quando você tem um ganho de tempo, porque dizem os especialistas, e eu concordo, que o grande fator de utilização do transporte público é a rapidez. Sim. Mais do que a qualidade do ônibus ou é mais rápido, então eu vou usar. Não é mais rápido, então eu vou de carro. Foi o que aconteceu em Copenhague, né? Em Copenhague, o uso da bicicleta se expandiu porque ficava muito mais rápido de bicicleta do que pegar o serviço público. Exato. E aí o transporte explodiu. Aí o cara vai de bicicleta, né? Sim, e a Florianópolis tem vantagens estratégicas para isso. Né? Aquilo que é um desafio, que é o espaço limitado, por sua vez, vira uma oportunidade. para você ter uma matriz de transporte mais eficiente e mais eficaz. Né? Tem que saber equilibrar isso. E nós temos, e o nosso problema de mobilidade se dá também pela quantidade de veículos que a gente tem na cidade. Né? Nós temos um carro a cada 1,2 habitantes. Então, cada pessoa, uma cidade de 530 mil habitantes, quase que cada pessoa tem um carro. Se dá um dia de chuva e todo mundo resolve sair de casa de carro, não é diferente de São Paulo, mas é aquela questão, né? É uma renda per capita boa, é um poder aquisitivo bom, isso vem no pacote. E mais uma razão para que o transporte público, aí nesse caso, não seja só mais rápido, mas ofereça uma experiência, um conforto. É que você tem que convencer, você tem que convencer aquele cara. Hoje nós temos uma renda média de R$5.000 na cidade. Então você tem que convencer aquele cara que tem uma renda média. Para ter renda média de 5 mil, tem cara que ganha 15, 20, né? Você tem que convencer o cara que ganha 15 mil, deixar o carro em casa e ir no transporte público. Não é fácil. E aí ele tem que ser muito mais rápido. Isso, e de com muita qualidade e disponível para ele a todo tempo, né? E isso nem sempre a equação rápido, qualidade e disponível fecha com a equação de custo para a cidade, né? Então,
Esse é um xadrez aí que a gente tem que trabalhar bastante. Eu me lembro quando eu morei em Seattle, há alguns anos, por exemplo, eu não ia de carro para a cidade nunca. Por quê? Porque era muito mais fácil, mais rápido ir de ônibus. Sim. Só que era um ônibus com ar-condicionado, um banco confortável, tinha Wi-Fi no ônibus, pegava uma via expressa que não pegava o trânsito. Eu ia muito mais rápido, mais fácil, com o transporte público. As saídas são essas. Na realidade, as cidades vão ter que investir durante um tempo para criar o hábito. Quando ele começar a ver que se fosse de ônibus ele chegaria meia hora antes do que se ele for de carro, ele vai começar a se planejar. E aí tem outro aspecto, que é você conseguir demonstrar que economicamente isso está valendo a pena. Por exemplo, se você olha para o metrô de São Paulo, você pega o balanço do metrô, se você não inserir o balanço social, a conta não fecha. A conta não fecha. Então você tem que olhar para o que eu estou deixando de gastar em função disso, no aspecto ambiental. E quando você trata desse assunto, a conta não para em pé. Não para em pé se eu olho exclusivamente para o modal, o que ele está transportando. Agora, se eu expando esse meu olhar e falo, olha, o que eu estou deixando de emitir de gás carbônico. É o chamado retorno social. Retorno social você não consegue quando medir, você né? faz isso, aí a coisa... Mas essa é a discussão dos municípios também, né? A questão do clima, né? Da emergência climática. Bacana, todo mundo quer participar, ninguém quer o efeito estufa, nada. A pergunta é, quem é que paga a conta? Exatamente. Quem é que paga a conta do retorno social? Isso vai vir via imposto? Onde é que vai vir e tal? Qual é o paliativo que nós temos feito? Na revisão do plano diretor, nós estamos criando o que a gente chama de novas centralidades, para que você não tenha que sair do seu bairro. Né? Porque hoje, no modelo de cidade que nós criamos, todos os dias você tem milhares de pessoas que saem do norte da ilha e vêm trabalhar no centro da cidade. E no final da tarde elas voltam. Durante o dia as estradas ficam vazias, mas 2 horas de manhã e 2 horas da tarde você tem engarrafamento. Então você tem que tentar fazer com que aquele cara não saia de um lugar e venha para o outro. O mais barato é isso. Se ele se resolver lá, está tudo certo. Então leva saúde, leva educação, leva trabalho para os bairros e não faz com que ele venha para o centro. Perfeito. Satisfeito, Lourenço? Ótimo, não, acho que a conversa foi interessante. Olha, eu estou impressionado, agradeço muito a oportunidade de ter essa conversa e muitas ideias surgiram na mesa, tá? Fico muito agradecido e parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que esse é o tipo de conversa boa, porque é uma conversa que a gente olha para frente, analisa a cidade que tu tem, né? E uma cidade formada de diversos atores, né? Então, por exemplo, na questão da mobilidade, nós temos na região central da cidade algumas comunidades, 14 comunidades que congregam 40 mil pessoas morando, que são regiões mais pobres de Florianópolis, ficam bem no centro da cidade. E como é uma região de morro, né? São morros que tem ali onde as pessoas moram. Nós temos boas ruas, estamos melhorando ainda mais, mas tem um problema de mobilidade, porque as pessoas, como é que o cara sai lá de cima do morro para vir aqui embaixo do supermercado? Para fazer não dá para colocar escada rolante. Não dá para colocar escada rolante como faz lá na Colômbia, né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um projeto e está já em andamento, e amanhã tem a nova linha, chama Projeto Formiguinha. Ônibus menores, que para o ano que vem serão gratuitos, né? Hoje tem tarifa social, onde a população, a cada 20 minutos, ele pode ficar num ponto que a cada 20 minutos passa um ônibus. Então, eles usam para ir de um lado para o outro na comunidade, ele passa por baixo, ele integra com a rede de ônibus, e ao mesmo tempo você vai tirando carros, motos da rua, melhorando a mobilidade e dando qualidade de vida para as pessoas, né? Então, são projetos assim, criativos, que você vai melhorando o meio ambiente e integrando todos. Regiões mais vulneráveis, as regiões mais ricas, o centro da cidade. A reocupação do centro da cidade, que São Paulo está fazendo agora, nós estamos fazendo lá também, porque as pessoas saíram do centro, né? Foram morar em bairros. Eu quero trazê-las de volta para o centro. O grande programa de retrofit que nós estamos fazendo, com dinheiro da iniciativa privada, comprando prédios comerciais, transformando em pequenos estúdios, pequenos apartamentos para a população jovem que não compra mais carro, que anda de transporte público, que anda de aplicativo, que anda de outras formas, de bicicleta, de patinete. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade aí, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Até mais.